Olá, tudo bem? Que alegria, que prazer estar com você mais uma vez, estudando esse assunto maravilhoso sobre a verdade. Hoje, queremos saber a verdade a respeito dos princípios bíblicos de saúde. Tema, nota 10. Seja bem-vindo. Deus te abençoe e abençoe também a sua família. E aí, pronto? Eu estou aqui, com 2 Bíblias. Estou preparado para falar sobre esse tema tão importante. Os hospitais estão lotados. As pessoas estão enfermas. Na bolsa sempre tem um comprimido, não é? Um remedinho. Tem ou não tem? Tem. E lá em casa tem também uma gaveta ou uma prateleira, que é um tipo de uma farmácia. Fala para mim, é verdade ou não é? Claro, a humanidade, de uma maneira geral, sente dores, está enferma, e assim vai o nosso mundo. A pergunta é a seguinte: quais são os princípios bíblicos de saúde? Eu convido você a abrir a Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, que diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Uau, que texto maravilhoso, não é? Veja que esse texto deixa bem claro que o nosso corpo é muito importante, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E aqui eu queria acrescentar uma informação para você. Você sabe qual parte do corpo Deus usa para se comunicar com a gente? Deus se comunica conosco através do cérebro. E agora vem a importância da alimentação com a comunicação com Deus, ok? Veja, se você se alimentar bem, vai ter uma mente saudável. E se você tiver uma mente saudável, Deus vai falar e você vai entender. Agora, uma pessoa que se alimenta erradamente, ela vai ter uma mente doentia, enferma, embotada, confusa. Deus vai falar, mas a pessoa não vai entender. Na verdade, Deus fala com as pessoas todos os dias. Deus fala com você e fala comigo todos os dias. O problema é que nem todos conseguem ouvir ou entender a voz de Deus. E aí vem a importância do cuidado do corpo, do cuidado da alimentação. Mas tome cuidado com uma outra coisa, porque tem pessoas que estão indo ao extremo e estão cultuando o próprio corpo. Tem pessoas que estão descontentes com o seu corpo, com o nariz, com a orelha, com o corpo, com as pernas e tal, e as pessoas começam a querer fazer uma cirurgia aqui, acrescentar uma coisa ali, mas na verdade o problema é às vezes a pessoa vai ao extremo, entendeu? Todo extremo é perigoso e a pessoa pode estar vivendo uma situação até mesmo pecaminosa quando ela cultua o seu próprio corpo ao invés de cultuar o Criador do ser humano, o Criador das pessoas. Bom, a Bíblia continua falando sobre os princípios de saúde. Quando a gente abre a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 1, e você lê do verso 29 em diante, você vai perceber que a alimentação que Deus deu para o homem era uma alimentação 100% natural. Eu quero até ler isso para você. Vamos para Gênesis e você vai ver qual era e qual foi o princípio alimentar que Deus entregou para Adão e Eva. Está bem aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 29, fala assim: E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que deem semente, isso vos será para mantimento. Então Deus dá uma alimentação natural. Mas o tempo passou, as pessoas se multiplicaram, e aí chegou o momento em que a corrupção do gênero humano era tão grande. E Deus resolveu colocar um ponto final na história humana. E foi aí que apareceu, então, o que a Bíblia chama de dilúvio. E no dilúvio, o dilúvio foi um marco, encerrou praticamente aquele mundo de então. E logo depois do dilúvio, as pessoas que desceram da arca, Noé e sua família, eles agora não tinham ervas verdes, não tinham o alimento natural para comer, porque todo o dilúvio havia consumido tudo aquilo e a reserva alimentar havia acabado. Então, eles queriam e precisavam se alimentar de alguma maneira. Aí você vem aqui para Gênesis capítulo 9 e você descobre o que é que Deus falou para eles. Veja o que diz Gênesis 9, versículo 3 e versículo 4. Diz assim: tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde,
tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Aqui, Gênesis 9 está falando exatamente o que aconteceu depois do dilúvio. Então, desde a criação do homem até o dilúvio, Deus havia dado uma alimentação 100% natural, vegetariana. Mas logo depois do dilúvio, Deus então permite ao homem que coma carne. Só que Deus então diz, olha, você pode comer a carne, mas não pode comer o sangue. O sangue você não pode comer. E em seguida, Deus deu uma sequência de orientações sobre a questão da carne. Quando você abre a Bíblia, por exemplo, Levítico capítulo 11, você percebe aqui no capítulo 11 toda uma orientação sobre a carne. Sobre a carne, a Bíblia diz assim, o animal cuja carne se pode comer é aquele animal que tem as unhas fendidas, ou casco fendido em dois e que rumina. Essas são as duas características do animal cuja carne você pode comer de acordo com a Bíblia. Ele tem que ter o casco fendido em dois e tem que ruminar. Se só rumina, não serve. Se só tem o casco dividido em dois, também não. E quando se trata dos peixes, também tem duas características. O peixe, cuja carne é mais saudável, é aquele que tem escamas e barbatanas, como também diz Levítico capítulo 11. Assim, Deus vai orientando a todos nós como deveríamos nos alimentar e tomar alguns cuidados. Quando você vai para Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, ok, tudo está muito bom, tudo está muito claro, mas o bom mesmo é não comer carne, diz o apóstolo Paulo. Mas aí você tem que entender o seguinte, se você quer comer carne, coma de acordo com a orientação de Levítico 11. E se você quer ter uma alimentação mais saudável, o bom seria, como diz Romanos, não comer carne nenhuma. Ok? Mas se você comer a carne, siga os princípios de Levítico capítulo 11. Agora, eu quero trocar de Bíblia e quero ir agora para um aspecto bastante interessante. E esse aspecto bastante interessante é o que nós encontramos em toda a Bíblia. Analisando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você descobre algumas orientações e nós então vamos passar para vocês essas orientações. Você sabia que nós encontramos na Bíblia 8 remédios preventivos para ter uma saúde melhor, para ter uma qualidade de vida melhor? Olha só, eu vou mostrar para você o primeiro princípio de saúde para que todos tenham uma vida melhor. Primeiro, água pura. Você precisa tomar muita água, mas muita água. No mínimo 8 copos com água durante o dia. Evite tomar água junto com as refeições e procure tomar água entre as refeições. Ou seja, pelo menos 8 copos. Eu tomo entre 2 a 3 litros por dia, porque eu falo bastante, então eu preciso tomar muita água. Segundo remédio natural, luz solar. Terceiro, ar puro. Número 4, alimentação saudável. Número 5, exercício físico. Número 6, temperança, equilíbrio na alimentação. Número 7, descanso adequado. E número 8, confiança em Deus. Esses são os 8 remédios bíblicos preventivos para ter uma saúde melhor. E eu agregaria algumas coisas mais. Por exemplo, além de cuidar da saúde, além da alimentação e tudo, do exercício, dos 8 remédios, algumas coisas você tem que eliminar radicalmente da sua vida. Por exemplo, o cigarro. O cigarro proibido, não pode fumar. Se você fuma, é preciso abandonar o vício de cigarro, o vício de fumar, urgentemente. Número 2, bebida alcoólica. Esse também está proibido, não se deve tomar nenhuma bebida alcoólica. Outro aspecto que eu quero que você entenda, por favor, presta bem atenção nisso aqui. Quando a gente fala deixar o cigarro, deixar a bebida, é uma coisa mais ou menos comum, mas agora eu quero acrescentar uma outra coisa. Não use drogas, nenhum tipo de droga. Porque são vícios que vão levar você a uma enfermidade e à morte e, consequentemente, ao pecado e pode tirar, inclusive, a vida eterna sua. Por isso, tem que abandonar essas coisas definitivamente. Os princípios de saúde vão mais além. Se eu tivesse mais tempo aqui, eu gostaria de falar mais coisas para você. Mas depois que você terminar esse tema, eu lhe convido a procurar a Igreja Adventista e você vai fazer um estudo mais profundo, mais amplo, para você entender melhor a importância do cuidado do corpo e da saúde. Agora tem uma outra coisa importante. Sabe por que nós aprendemos na Bíblia esses princípios de saúde e por que é importante colocá-los em prática? Porque Deus deseja falar mais com você.
Deus deseja falar mais ao seu coração, à sua mente. E quanto mais saudável você estiver, mais você entenderá a palavra, a mensagem de Deus. Eu tenho um versículo mais que eu quero te apresentar, e para te apresentar esse versículo mais, eu quero sentar aqui na minha cadeira. E quero convidar você para sentar também e para a gente, então, ler esse texto maravilhoso. Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Olha que versículo tremendo, extraordinário. 10:31. Fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você viu? Comer ou beber ou fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E tem uma coisa, hein? Às vezes a pessoa se alimenta bem, mas ela come demais. Tem gente que segue os princípios da Bíblia, não come nada fora dos princípios bíblicos, mas come demais. Cuidado, hein? Cuidado. A regrinha é a seguinte: de manhã, no café da manhã, você deve comer como um rei. Comer como um rei não significa comer muito, significa comer com qualidade. Na hora do almoço, você deve comer como príncipe. Comer como um príncipe não significa comer demais, significa comer bem, com qualidade. E finalmente, à noite, deve comer como um mendigo. O mendigo come pouco, porque não tem opções para comer. Então, à noite, você deve comer menos ainda. De manhã, você se alimenta bem, com bastante frutas e tal, cereais e tal. No almoço, você abusa da salada e come também pratos quentes. E à noite, coma menos, para dormir melhor. Se você cuidar do seu corpo, seguindo os princípios da Bíblia, você vai ter uma saúde maravilhosa e vai ter a bênção de Deus. E a bênção de Deus pode curar as suas enfermidades. Se você corrigir alguns detalhes da sua alimentação, Deus vai curar você e vai dar a você uma saúde muito melhor e vai dar a você longevidade e, acima de tudo, você vai estar seguindo os princípios da Bíblia e, consequentemente, vai ter a vida eterna. Não por causa da alimentação, mas porque a alimentação saudável te deu uma mente limpa, Deus falou, você entendeu, você teve comunhão com Cristo, foi transformado, convertido, abençoado e salvo. O que você acha? Beleza? Dá para fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos cuidar mais da saúde? Então, quando terminar a oração, vai lá, pega um copo, enche de água e toma um copão de água. Ok? E aí você vai começar a tomar água todos os dias. 8 copos por dia, pelo menos. Tá bom assim? Que Deus te abençoe, que Deus te dê saúde física, mental, emocional e espiritual. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelas orientações da Tua palavra sobre os princípios de saúde. Obrigado também porque o Senhor deseja falar conosco e precisamos muito ouvir a Tua voz, ouvir e também praticar as orientações da Tua palavra. Por isso agora eu quero entregar essa pessoa nas Tuas mãos. Abençoa para que ela tenha saúde. E se de repente alguém que está orando comigo está enferma ou enfermo, passando por um momento muito difícil, que a Tua mão esteja sobre essa pessoa e que o Senhor venha curar essa enfermidade e conceder a essa pessoa saúde física e saúde espiritual. É o que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém.